Oi, boa noite. Boa noite, Ângela. Boa noite a todos que nos acompanham aí. Uma satisfação estar aqui com vocês. Boa noite, vamos esperar mais alguns instantes até as 19 horas para a gente iniciar. Ah, o pessoal vai entrando aí, né? Estão entrando. Boa noite a vocês que estão entrando, sejam bem-vindos. A maioria é aluno, Ângela? Alunos, as famílias dos alunos, funcionários da escola, professores, diretores, nossa mantenedora. Então, nós temos aí uma comunidade grande, a comunidade Darwin. Legal. Olha, é a mãe de um aluninho meu. Foi Ah, o Henrico Lupa, me lembro. A gente trabalha com educação, conhece tanta gente, né? é É um verdade. pouco política também. Passa rápido, né? Porque os anos vão passando, as crianças viram adultos rapidamente. Sim. Das suas filhas. A Milene já está É na verdade. faculdade. Foi minha aluna Uma pequenininha. já está na faculdade, fazendo medicina. Ela foi minha aluna a vida toda. Ah, é? Foi sua aluna? Ela é boa Sim, aluna? ótimo. É, Vamos esperar mais um pouquinho? vamos lá. 19 horas. 19 horas. Vamos lá? Então vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite, Alex. Boa noite. Nós iniciamos a nossa semana de carreiras, propondo aos nossos alunos conhecimento para a escolha profissional, compartilhando experiências de profissionais reconhecidos no mercado de trabalho e alicerçados em uma consciência ética e solidária, essencialmente em tempos de pandemia, que é o que nós todos estamos vivendo agora. Eu apresento a vocês o nosso primeiro convidado, que é o representante público Alex Manente, que iniciou a sua trajetória muito jovem como vereador, depois como deputado estadual e atualmente como deputado federal. Com a sua transparência e competência, ele tem participado na construção de uma São Bernardo mais humana, desempenhando notórios e excelentes resultados em sua carreira pública. Motivado por muito empenho, foco e determinação. Muito bem-vindo, Alex, nosso primeiro convidado. Que você possa falar um pouco sobre a sua profissão, sobre o seu trabalho, sobre o que você desempenha. E seja bem-vindo. Obrigado, professora Ângela, a todos que nos acompanham. Agradecer aí o Colégio Darwin por essa iniciativa. Em nome da Edna aí, que é a mantenedora, saudar todos os diretores, as pessoas que organizam essa nova escola importante para a nossa cidade. Então, é uma satisfação ser convidado de vocês. Tive a oportunidade já de gravar um vídeo a respeito da minha história e trajetória, das batalhas da minha carreira, e será uma oportunidade de eu poder passar um breve histórico aqui daquilo que é e foi desempenhado ao longo já desses 16 anos de vida pública, que eu tenho a honra de representar a nossa cidade em diversas esferas, e eu contarei um pouco sobre isso. Eu quero iniciar falando que a missão pública é uma missão nobre. Infelizmente, ela foi muito deteriorada com o passar dos anos, e eu vejo muitas crianças e jovens com muito preconceito em relação ao trabalho na representação política, mas ela é fundamental, porque a sociedade só se mobiliza, só evolui, só traz resultados efetivos na vida da população se nós tivermos representações públicas adequadas aos anseios e necessidades da população. Foi isso que me motivou. Eu tive a oportunidade de começar muito cedo minha carreira. Com 15, 16 anos, eu já gostava muito da vida política. Meu pai foi vereador em São Bernardo quando eu tinha 16 anos. Eu tive a oportunidade de conhecer e perceber ali que a representação pública
tem uma função muito nobre, que é de você assistir as pessoas, de você poder trazer conquistas à população, especialmente as que mais precisam. Porque quando a gente se sensibiliza pela causa das pessoas, a gente tem um espírito comunitário que é fundamental para exercer a representação política. Então, eu tive oportunidade de me sensibilizar ainda muito jovem, aí tive possibilidade de ser presidente da juventude do meu partido, presidi também as entidades que representavam as escolas, os estudantes, foi muito interessante, porque era um momento em que a gente saía, já não existia mais a questão da ditadura, onde a militância estudantil foi muito forte no nosso país. Eu já peguei uma fase em que os estudantes tinham outras necessidades, outros anseios, mas foi um bom aprendizado para poder iniciar essa representação comunitária, entender o todo, entender a democracia, que é fundamental. O que é a democracia, na verdade, é a representação da vontade da maioria sobre uma sociedade. Então, tive esse privilégio de começar muito cedo. E fui candidato a vereador em 2004, eu tinha 24 anos, na eleição já 25, iniciei a campanha com 24 anos e fui privilegiado, porque eu tive a oportunidade de ser o vereador mais votado da história da nossa cidade até hoje, da região do ABC, foram 12.507 votos, lembro dessa marca, que foi uma marca insuperável até hoje, então, para mim foi uma satisfação muito grande. Muito jovem, primeira eleição, com todas as inseguranças de uma primeira eleição, eu tive a oportunidade de ser o mais votado. E volto a dizer, insisto nessa tecla, como é importante termos jovens motivados a serem representantes políticos, porque a política precisa de reciclagem, assim como tudo na vida. Então, quando você coloca jovens que estão determinados a melhorar a sociedade, a pensar no próximo, a estar presente na vida da população, pensando e se colocando com empatia no lugar dos outros, daquilo que as pessoas buscavam e querem para poder dar uma melhor condição à sua família, é muito nobre ter jovens com esse sentimento. E nós precisamos estimulá-los a estarem, de fato, ingressando na representação política. Não é difícil, não é fácil, mas também não é difícil nem impossível. Prova disso é que com 24 anos eu fui eleito vereador mais votado da cidade. Foi uma experiência muito interessante, porque o vereador é o primeiro mandato, é sempre o mandato mais próximo da população, aquele que a população tem mais acesso, é aquele que conhece detalhadamente os problemas da vila, do bairro, da rua, sabe desde quando tem uma necessidade de poda de árvore até uma questão de internação Da na calçada, saúde né? O pública. pessoal que reclama. Exatamente, o vereador é aquele que a população tem acesso imediato, aquele que ela consegue reivindicar. E eu me recordo, eu passei 2 anos na Câmara Municipal e foi uma experiência muito interessante, porque meu gabinete era o mais procurado da Câmara, naturalmente por conta da votação, e eu fazia questão de atender todas as pessoas, independente da posição social, da classe social, do bairro que a pessoa era, eu fazia questão de atender, então formavam-se filas, mas eu falava um a um, conversava com as pessoas, e aos finais de semana a gente sempre tinha encontros com a população nos mais diversos bairros, e naturalmente com o trabalho que ganhou uma projeção muito grande. À época eu fui líder de governo, que é um cargo importante para a representação legislativa. No primeiro ano de mandato fui líder de governo na época do prefeito Dibe, tive a oportunidade nesses 2 anos de ser líder de governo e fui candidato a deputado estadual. E essa foi uma nova empreitada, porque você acaba saindo das questões municipais, dos problemas vivenciados pela população no âmbito municipal e acaba tendo uma abrangência na solução dos problemas estaduais. O que significa isso? Especialmente na área da segurança e da saúde, o representante estadual tem muitas responsabilidades. Eu tive o privilégio também de 26 anos ser eleito deputado estadual, mais jovem que a cidade já teve até hoje. Foi uma eleição que eu tive votos quase que exclusivamente de São Bernardo, então a cidade de São Bernardo é que me credenciou a ser deputado estadual, e eu também ali tive a oportunidade de aprender muito. Um novo patamar, com pessoas mais experientes, porque você, quando chega na Assembleia Legislativa, muito jovem, sem a formatação de um grupo político de peso no Estado, você tem que aprender rapidamente ali para poder não ser
engolido. E uma questão que eu sempre dizia é que você precisa se dedicar quase que plenamente a essa carreira. Não é uma carreira, como muitos imaginam, que não tem suas dificuldades. Inclusive, eu disse no vídeo que eu gravei, e faço questão de repetir, professora, que quando você tem uma vida política intensa, você acaba até abdicando da sua questão familiar. Você deixa seus filhos, eu tenho 3, por exemplo, 3 filhos, família, esposa, você acaba deixando um pouco de lado, porque o trabalho nos finais de semana é muito intenso. É o momento que você tem para se relacionar com a população, para fazer os encontros. As pessoas trabalham durante a semana, estão disponíveis para esses encontros aos finais de semana, e você acaba deixando e abrindo mão da instituição familiar. O que, por um lado, é ruim, mas, por outro, é recompensado pelas conquistas pela sociedade. Eu sempre digo que se a sociedade evolui, sua família melhora. Então, é importante você cumprir a sua missão, ter a sua responsabilidade e cumprir, de fato, uma missão com a população no geral, que acaba refletindo positivamente na vida da sua família. E é importante pensar numa família estruturada. Então, eu tive o privilégio também de ter a Mariana, que eu casei muito jovem, mesmo antes de ser vereador. Ela foi uma grande esposa, mãe, e colaborou muito para que eu tivesse todas as seguranças de poder avançar na minha vida política. E eu fui deputado estadual durante 8 anos, fui reeleito, aí já com o dobro de votação. Eu tive 60 mil votos na minha primeira eleição e 120 mil votos na segunda eleição, na reeleição, aí já com uma grande votação em São Bernardo, mas já ampliando os horizontes para as outras cidades no estado de São Paulo, e acaba se tendo uma representação especialmente aqui no Grande ABC. Tive uma boa votação no Grande ABC em todas as cidades. Você acaba sendo responsável em trazer recursos para as cidades. Então, você sai de um patamar de vereador, que é uma relação direta no dia a dia, continua tendo isso, mas de uma maneira mais macro, que eu coloco, ou seja, você acaba buscando soluções maiores, junto com os prefeitos, junto com os representantes das cidades, que você acaba trazendo recursos para hospitais, por exemplo. Eu tive a oportunidade, como deputado estadual, trabalhar muito na questão da saúde, que é uma área que me sensibiliza muito, porque é muito triste ver um pai, uma mãe, um filho, uma filha que não consegue o atendimento na saúde, que é o básico, e a sensação de impotência desse cidadão nos deixa muito sensibilizado. Então, eu busquei trazer recursos, por exemplo, para o Hospital Mário Covas, que é a nossa principal ferramenta de saúde no Grande ABC. Conseguimos revitalizar o Mário Covas, trouxe recursos para finalizar a construção do Hospital de Clínicas aqui em São Bernardo. Isso mostra que você trabalha com uma amplitude maior, mas continua dedicado aos problemas do dia a dia da sociedade, com maiores responsabilidades, obviamente. Você não fica responsável só em atender a questão da rua, da vila, mas questão regional, da cidade, da região. E assim também trabalhamos para trazer os poupa-tempos aqui para a região do ABC. Existia só de São Bernardo, ampliamos para outras cidades, Mauá, Santo André, Diadema, receberam essas unidades que são importantes para dar agilidade no serviço público. E aí percebi que a região do Grande ABC tinha uma grande ausência, que era de representação no cenário nacional. Nós temos um grande número de eleitores aqui, são 2 milhões de eleitores, 3 milhões de habitantes, maiores do que estados no nosso país. Nós não tínhamos a representação no Congresso Nacional que a nossa região merecia. Aí fiz questão de ser candidato, até porque eu entendo que 2 mandatos é o suficiente. Fui 2 mandatos deputado estadual e me candidatei a deputado federal. Tive o privilégio de ser o mais votado aqui de São Bernardo, da região do ABC. Foram 170 mil votos naquela eleição de 2014. E aí tive o privilégio de representar nossa região, nossa cidade, nosso estado lá em Brasília, onde, de fato, aprendi muito porque você fala de temas nacionais, são temas que impactam na vida da sociedade como um todo. Então, eu participei desde o impeachment da Dilma, da saída do Eduardo Cunha, participei, à época, votei favoravelmente para a investigação do Michel Temer, e nos recursos que são maiores, em maiores escalas, para a nossa região. Trouxemos muitos recursos para cá, que foram fundamentais para execuções de obras, continuidade de investimentos que precisavam, em infraestrutura, na saúde,
O último exemplo agora, por exemplo, trouxe 6,5 milhões para São Bernardo do Campo para combater a pandemia do Covid, que foram importantes para poder avançar nessa questão. E também trabalhar nos temas que eu acabei me dedicando, porque você acaba se dedicando exclusivamente a temas, porque são tantas abordagens que você faz no Congresso Nacional que se você não focar na direção do que você de fato acredita, você acaba se perdendo. E aí eu tive oportunidade de ser um deputado que trabalha muito focadamente no combate à corrupção e à impunidade, que, na minha opinião, é um grande mal que assola o nosso país. Nós temos uma cultura, infelizmente, que permite, é permissiva com a corrupção, e aí escrevi a PEC, que talvez é a PEC que teve maior mobilização da sociedade. Sou muito honrado de ter escrito essa PEC, que é da segunda instância. A PEC que coloca a prisão em segunda instância e traz, na verdade, todos os trânsitos em julgados dos processos de todas as esferas para a segunda instância, fazendo uma justiça mais rápida, eficiente, que consiga, de fato, colocar ordem na casa. Porque, infelizmente, no nosso país, Ângela, ricos e poderosos conseguem utilizar os instrumentos da própria legislação para postergar suas eventuais condenações. E isso não é para qualquer cidadão. O cidadão comum dificilmente consegue chegar à terceira, quarta instância, que são em Brasília, que é em Brasília, que são caras, você tem que pagar advogados em Brasília, estruturar essas ações, e, infelizmente, é uma parcela reduzida da sociedade, geralmente quem tem poder e dinheiro, e que acaba passando impune ao cumprimento da legislação. A corrupção fica evidente nisso, especialmente os crimes de colarinho branco, que são os crimes em que as pessoas corrompem o dinheiro público e utilizam dele mesmo para poder postergar suas condenações, durando até 20 anos para iniciar o cumprimento da pena. Essa nossa PEC teve uma mobilização no final do ano passado muito grande, as pessoas foram aos milhões para a rua, exigir que ela fosse votada. Nós conseguimos avançar nas comissões temáticas, porque são várias comissões lá, e para você mudar a Constituição, você precisa passar por um rito de aprovar na Comissão de Justiça, depois ter uma comissão especial para ir ao plenário e votar em 2 turnos. Nós passamos a primeira etapa, que foi a Comissão de Justiça, estamos na comissão especial e eu tenho trabalhado muito e me dedicado para que até o final do ano nós entreguemos ao Brasil as respostas no combate à corrupção através dessa legislação. Mas no âmbito nacional, o que nós percebemos é que, de fato, você aprende muito na questão da representação política, você aprende com maior clareza os papéis de cada competência, você acaba ali exercendo um papel nobre, porém, é algo que eu sempre digo, se eu não continuar aos finais de semana, quando estou aqui na minha região, na minha cidade, andando e circulando com a população, você acaba se desconectando do que a sociedade necessita e dos anseios dela. Então, é fundamental você manter a presença lá, aprender nesse relacionamento, na articulação, na composição do dia a dia do Congresso Nacional, mas jamais perder a essência de estar se relacionando com a população. Porque eu sempre digo que é ouvindo as pessoas que a gente consegue fazer um bom mandato. Um mandato, apesar de ter duração de 4 anos, se você não estiver próximo ao longo desses 4 anos, você se desconecta das vontades e necessidades da sociedade. E 4 anos é muito tempo. Então é necessário que você mantenha essa rotina de presença em todas as camadas sociais para poder fazer um filtro daquilo que chega e permitir com que essa representação seja efetiva e honre aqueles que confiam, até porque é uma votação muito significativa e eu procuro andar de cabeça erguida, respeitando e honrando todos aqueles que confiam no nosso trabalho. Além disso, tem uma novidade que eu, durante esses anos, tive que me reciclar, que é essa rede social, né? Na verdade, quando eu comecei, não existia rede social. Então, você tinha um contato quase que pessoal diário, você tinha que lutar por esse contato pessoal. As redes sociais vieram, tomaram conta desse relacionamento, e para a gente é importante, por quê? Porque é uma maneira de nós nos relacionarmos. Então, eu sempre digo, olha, o representante público que se fizer ausente da relação com a população é porque não quer de fato, porque hoje com a rede social você pode dialogar e conversar, como eu estou vendo as pessoas aqui cumprimentando, dando sugestão, falando, e eu procuro fazer com que as minhas redes tenham
essa recepção de opiniões da população para continuar cumprindo esse papel à altura. Mas tem algo que assim é fundamental, porque nós estamos falando de carreiras aqui. A escolha da carreira, ela se dá muito pela sua vocação. E qual a vocação de um representante público? É a vocação de, primeiro, ter a empatia, né? A empatia é fundamental. Se você não tiver esse sentimento de empatia pelas pessoas, você não conseguirá cumprir bem a sua missão, porque a empatia é pensar, se colocar no lugar do outro. Então, o que o outro gostaria que você fizesse como representante público? E a segunda questão é de você ter uma dedicação e entender que você muitas vezes vai deixar sua vida pessoal pensando na vida coletiva. Então, é um pensamento coletivo e nada contra as carreiras que pensem em si, mas a carreira política depende desse espírito coletivo, desse espírito comunitário, de abdicar um pouco da sua vida individual, da sua vida pessoal e até familiar. Então, é fundamental ter essas duas questões prioritárias. E não tem nenhum problema a pessoa começar muito jovem, até porque o jovem tem condições, tem mais fôlego, tem mais disposição de cumprir essas duas jornadas, de tanto estar na representação interna, para não fazer feio junto aos demais colegas parlamentares, e também estar próximo à população, saber conversar com todas as classes para poder entender de fato essa representação. Eu me orgulho muito da representação política, dessa escolha que eu fiz. Eu fiz direito, né, porque acreditava já naquela oportunidade. Fiz direito porque eu acreditava que era a melhor maneira de eu entender as competências, de eu entender o que eu poderia fazer como legislador, e fico muito satisfeito em poder utilizar esse conhecimento que eu adquiri com a profissão de advogado que eu escolhi para ser um efetivo legislador. Uma das primeiras coisas que nós aprendemos na aula de direito, certamente tem alguns advogados e outros aí que farão direito na sua faculdade, que o direito é dinâmico, que ele não para. Então, a sociedade vai se transformando e o direito tem que se adequar a essas mudanças da sociedade. E quem faz essas mudanças são os legisladores. Então, eu cumpro uma das etapas mais importantes para poder manter o nosso direito atual, e esse dinamismo faz parte da evolução da nossa sociedade. Então, esse é um requisito. E tem um projeto que eu coloquei, aproveitando que nós estamos falando de carreira, que eu tenho defendido no Congresso Nacional, um outro projeto, que é a introdução ao estudo do direito como grade curricular no ensino médio. Eu fiz direito e no primeiro ano tem essa matéria, que dá os pilares do direito, princípios, deveres, obrigações, competências, e creio que seria muito importante nós termos na nossa grade curricular a introdução ao estudo do direito, porque aí as pessoas teriam noção de sociedade. Eu sinto que falta isso para que a gente possa aprimorar, inclusive, a conscientização de sociedade, das pessoas enxergarem como sociedade e até onde vai o seu direito e onde começa o seu dever, que eu sinto que muitas vezes falta isso um pouco para a nossa sociedade brasileira, cobrando competências de quem não o tem e muitas vezes se iludindo nos processos políticos com representantes que estão disputando um cargo e se comprometem a algo que não faz parte da abrangência do seu cargo. Então, seria fundamental a gente ter uma conscientização política. Eu não sei se eu já falei demais, Ângela, para a gente interagir aqui, conversar com você, com as pessoas que estão aqui falando conosco, mas é uma alegria. Muito bacana o que você disse, porque vai muito de encontro aos projetos da nossa escola, ao que a nossa mantenedora Edna Vasques pensa, quando você fala de pensar no próximo, de trazer por São Bernardo, agora num quesito nacional você. Então, assim, é muito do que a gente acredita no Darwin. A nossa mantenedora, ela já tem um trabalho social que é um trabalho já há muitos anos, que tem essa questão de pensar no próximo. Eu, como trabalho com ela há alguns anos, eu tenho essa experiência. Agora, no Darwin, ela continua e permanece com esses projetos, que são projetos que não são bons somente para os nossos alunos, e sim para a sociedade que está englobada dentro dessa estrutura toda que é o Darwin e os lugares. Assim, no Darwin a gente tem vários projetos que fomentam isso. Então, toda data comemorativa importante, ela tem, a gente tem uma proposta de projeto com os nossos alunos, onde a gente traz
para a escola crianças menos favorecidas, crianças da comunidade. E aí essas crianças, elas passam um dia na escola e a gente tem esse projeto de alunos serem voluntários dentro da escola. Inclusive alunos que tiveram ingresso em multinacionais, porque a nossa escola certifica. Nossa mantenedora, a Edna Vasques, ela acredita muito nisso, ela trabalha com isso há muitos anos. Ela fez benfeitorias em muitas comunidades. Quem já foi ajudado por ela sabe, e ela continua ajudando. Esse ano a gente fez uma festa junina solidária. Todos os anos a gente sempre trabalha pensando. Então, não é agora porque teve a pandemia, não, essa questão voluntária, essa questão de pensar no próximo, como você diz, não podemos esquecer, eu penso no próximo, e isso é uma questão que a gente vivencia dentro do Darwin, a gente propõe isso ao nosso aluno, porque a nossa mantenedora, ela acredita muito nisso. E aí, já baseado nisso, assim, ela reverte, ela fez casas para muita gente que não tinha, então, ela mesma ia na comunidade e escolhia aquela, ela ia olhando, porque é óbvio que a gente quer ajudar todo mundo. Eu imagino que você esteja numa situação assim e que hoje você no legislativo acaba conseguindo. E é óbvio que a gente sabe que na hora que você falar, eu preciso de recursos, esse recurso não sai tão fácil, porque não depende somente de você. E assim, o que depende dela, o que a gente, assim, festa junina beneficente, o que a gente pega, que a gente consegue de arrecadação, isso é revertido e a gente vê essas crianças, essas famílias sendo ajudadas. E aí, pensando nisso, eu tenho uma pergunta para te fazer. Quais são os projetos que existem no Brasil que incentivam esse voluntariado? Hoje a gente vive um momento ímpar, nunca pensamos, eu mesmo nunca pensei em viver um momento desse. Você falou das redes sociais, que hoje nos ajudam muito, inclusive a nossa semana de carreira virtual, a gente não deixou. Ano passado ela foi presencial, nós trouxemos vários profissionais no colégio e a gente continua promovendo isso para o nosso aluno, mesmo que seja virtualmente, que hoje nós nos adaptamos a isso. E aí a pergunta é: que projetos existem no Brasil para incentivo a esse trabalho voluntário, que é um trabalho tão importante, esse pensar no próximo? Porque hoje você tem um cargo legislativo, é um político, por exemplo, que ajuda. A gente ajuda através da escola, nossa mantenedora ajuda, ela não é política, mas ela já tem na essência dela essas questões de pensar no próximo, de pensar no aluno, não só no aluno Darwin, mas o que o Darwin, essa comunidade Darwin pode fazer para que a gente possa ajudar mais pessoas, porque tem pessoas menos favorecidas que nós. É verdade. Olha, Ângela, existem primeiros projetos que são. Primeiro, parabenizar, né? Esses trabalhos de voluntariado são fundamentais. E nós precisamos, de fato, que o empresariado brasileiro, de maneira geral, tenha essa responsabilidade social. Infelizmente, dificilmente você consegue, por legislação, fazer com que a pessoa pense no próximo. Você consegue dar a responsabilidade social ao empresariado que pode colaborar com o desenvolvimento da sociedade, diminuir as diferenças. O Brasil é um país de muitas dificuldades, então nós temos uma população mais pobre do que rica. Obviamente, se nós não diminuirmos essas diferenças, não evoluirmos para uma sociedade com maior preparo, especialmente educacional, nós teremos muitas dificuldades nas próximas gerações. Então, leis que beneficiam o voluntariado estão muito restritas às leis de incentivo, a esporte, cultura e a própria educação. A educação, inclusive, a época que eu fui vereador, nós aprovamos uma lei, inclusive a Edna participou à época, de uma legislação que nós trocávamos impostos por bolsas às pessoas carentes, que era muito produtivo. Porque você dá a oportunidade das pessoas que não têm condições de ter acesso a uma escola de alto padrão, que ela possa primeiro fazer uma inclusão social e ter a oportunidade aos melhores alunos de se qualificar. Eu também defendo que na educação nós tenhamos aí o retorno, especialmente das universidades públicas, de quem faz universidade pública ter um voluntariado com o nosso país. Por exemplo, a USP, dificilmente alguém que vem da rede pública de educação consegue chegar à USP. Então é uma universidade das mais reconhecidas do mundo,
mas que geralmente chega quem teve condições financeiras para se preparar para chegar até lá. Elite, elite. De alguma maneira, é uma elite do nosso país. E nós precisamos ter a retribuição, senão as pessoas se graduam lá e acabam indo para fora do país sem prestar essa contrapartida à população. O FIES foi uma boa ferramenta à época para poder dar essa contrapartida das pessoas trabalharem para o poder público cumprindo esse papel. Mas eu creio que nas leis, eu presido, por exemplo, a Frente Parlamentar da Indústria Química, lá no Congresso Nacional. Hoje tivemos um bom debate, inclusive, da nova lei do gás, que é um problema no nosso país, caríssimo. Nós estamos trabalhando para quebrar o monopólio, abrir o mercado e fazer com que o gás seja mais barato, tanto de cozinha como industrial, que é fundamental para a produção no país. Mas nós precisamos colocar nas legislações responsabilidades sociais, que hoje são cumpridas em partes pela empresa, mas muito mais pela iniciativa da empresa e geralmente em troca e incentivos de tributos. Você não consegue exigir de outra maneira a não ser trocando por incentivos aos tributos. Então, nós temos que evoluir a capacitação da nossa população, através especialmente da educação. Acho que o voluntariado é uma maneira, você consegue colocar travas para que as pessoas, especialmente o setor industrial e empresarial do país, tenha responsabilidade social, mas além das leis de incentivo, que é troca de tributo por algo que seja voluntariado, patrocínio a projetos voluntariados, você tem um limite pequeno na legislação e vai muito mais da responsabilidade cultural que nós temos. Então, é importante a educação dar essa condição de, nas próximas gerações, termos uma consciência cultural da importância de pensar no próximo, dar a mão para o próximo e não se colocar numa bolha, que é um grave problema de setores da nossa sociedade. Se colocam numa bolha, eu sempre digo, a pessoa vai ficando milionária, ela acha que não precisa do Estado, que não é verdade. A própria segurança já é do Estado. Então não adianta viver numa bolha e não conseguir sair de casa. Você precisa dar condições de uma sociedade ser mais equilibrada. Eu acho que mesmo assim, mesmo passando por tudo isso, assim, pensando, eu acredito que tem realmente, sim, tem essas empresas que precisam fazer isso, mas eu acredito também, eu trabalho numa escola, eu vivencio isso, né? Nossa mantenedora, ela, Edna, ela vem alicerçando isso, essas questões, desde jovem. Então, independente de hoje ela ser mantenedora de uma grande escola, de ter outras escolas, ela não perdeu essa essência, É por sabe? Eu isso que acho eu que ia a dizer, gente isso está na precisa disso, essência do ser humano, a né? essência do ser A gente humano. depende muito Ela, da essência do ser humano, sim, a seja pessoa, a escola, mas a indústria, a empresa e até o cidadão, porque às vezes a gente pensa só no aspecto econômico, mas na sim. verdade a colaboração com o próximo, quando uma senhora cai na rua, quantos vão lá acudi-la? Nossa, os E isso já depoimentos dos nossos alunos após esse dia que eles trabalham de voluntário, as experiências que eles têm com essa comunidade carente, de fazer isso, isso é um crescimento, isso é crescimento pessoal, é a pessoa pensar no próximo. Nosso é tema verdade. pedagógico gerador de aprendizagem é o eu, o outro e o nós. Então a gente trabalha isso porque a gente acredita que isso precisa acontecer. Então, É verdade. não só pensar tendo benefício próprio, ou incentivo fiscal, ou qualquer outra coisa, mas acho que essa pandemia, não só a pandemia, porque nossa mantenedora já faz isso há muitos, muitos anos, mas assim, nos leva a pensar e refletir sobre isso, sobre pensar no próximo. Eu estou aqui no aconchego da minha casa, mas e as outras pessoas? Elas Verdade. têm a mesma possibilidade que eu, o que eu posso fazer? Às vezes eu não posso fazer para ajudar, mas eu conheço alguém que pode. Então eu acho que é essa questão humana. E nós precisamos incutir isso, especialmente na área educacional, que é onde as crianças iniciam a sua trajetória, e parabenizo quando você incentiva o voluntariado das crianças, porque isso forma caráter deles, forma perfil, personalidade e colaboração com o próximo, porque é fundamental que isso esteja na essência das pessoas, né? E ainda mais como representante público, o que eu sempre imagino é que você não consegue se satisfazer na sua vida pessoal se vê o coletivo indo muito mal. Então, quando você tem essa questão humana, ela colabora muito. Independente do viés ideológico que cada um possa ter,
eu acho que a gente jamais pode perder a essência humana, que é a capacidade de sensibilizar pelo próximo. Se nós tivermos isso, nossa sociedade melhora. Isso em qualquer profissão, na representação pública, na educação, no médico, no advogado, no jogador de futebol, seja qual profissão as pessoas escolherem, que elas tenham essa sensibilidade de pensar no próximo. A minha próxima pergunta levando em consideração o início da sua carreira política até o momento atual, qual foi a sua conquista mais significativa? Muito difícil falar, né? Eu tive 5 vitórias, então todas têm seu sabor especial. Mas eu imputo, a mais difícil de todas foi a primeira vez que eu fui deputado estadual, porque é muito difícil, e eu fui o último vereador da região do ABC a se tornar deputado estadual. É muito difícil dar esse passo na carreira, né? Então, muita gente chega a ser vereador, mas poucos conseguem dar esse passo, esse segundo passo. Mas, como emoção, eu digo ali foi talvez o momento que eu dei um salto na minha carreira e consegui me estabelecer. Mas, como emoção, como sentimento, nada substitui a primeira vitória. Então, ter tido aquela maior votação da história, algo que eu não imaginava. Então, aquilo para mim foi surpreendentemente positivo, foi uma alegria indescritível e primeira vitória é sempre a primeira vitória, né? Então, você conhece ali o gosto da vitória, foi algo muito marcante para mim, porque, volto a dizer, você indo para uma primeira eleição com 24 anos, todas as inseguranças que você carrega, conseguir vencer da maneira que eu venci, foi algo indescritível naquele momento. Então, aquela foi a maior emoção que eu tive. Agora, todas tiveram, volto a dizer, ser deputado estadual foi um passo importante, me tornar deputado federal foi uma conquista, eu me recordo, porque são recordações que a gente vai tendo, né? Quando eu me tornei vereador, eu fui mais votado e recebi um prêmio em Brasília, como vereador mais votado, um dos mais votados do país. E foi a primeira vez que eu estive em Brasília, em 2005. E quando eu entrei no Congresso, eu imaginei, nossa, será que um dia eu vou estar aqui? 10 anos depois eu estava lá recebendo a posse como deputado federal. Então, Isso são vai momentos muito que de são encontro, marcantes. vai de encontro com o que a gente quer passar para os nossos alunos e ensiná-los. Então, para você conseguir alguma coisa, você precisa dedicar aquilo. Você precisa ter foco naquilo que você quer fazer, você precisa É ter verdade. metas. Então, você precisa se dedicar. Dedicação é tudo. Então, se você tivesse ganhado, eu já ganhei, e não tivesse feito um trabalho, você trabalhou e trabalhou muito por isso. É Então, verdade. é isso que a gente quer, que tenha Há na uma essência dos nossos dedicação. alunos, que eles busquem os seus sonhos. E aqui Eu você sempre digo tem que isso. aliar, é uma coisa assim, eu estou falando até em termos informais aqui, você alia a sua qualidade, capacitação como representante público e unifica as suas ambições, seus sonhos, né? E você tem que se dedicar exclusivamente. Eu sempre digo que eleição acaba sendo um resultado do trabalho que você fez. E quando eu me coloquei para esses novos patamares, são desafios que a gente coloca que você precisa trabalhar para representar bem aquilo que a população já te deu e pensando que precisa evoluir com muito foco e determinação para poder ter mais votos do que você teve na outra e só chega a voto quando você tem trabalho. Até porque eu não sou de nenhum partido tradicional, então, geralmente, os deputados são de partidos tradicionais, partidos que o próprio partido gera voto. Aqui em São Bernardo é até engraçado porque as pessoas pouco conhecem meu partido, que eu me orgulho, é um partido que não é grande, mas é um partido ético, que é o Cidadania. O partido chama Cidadania. É um partido ético, decente, não tem ninguém envolvido em corrupção, mas ele não te dá, o que eu quero dizer, é um patamar como partido. Você depende da sua força individual. Então, é muito importante ter foco, determinação e saber onde você quer chegar, né? Se você se colocar naquilo para poder E ter cumprir seu sonhos, propósito. né? Eu costumo dizer, hoje o Darwin existe porque foi um sonho de alguém. Eu É verdade. trabalho com a Edna há muitos anos, então eu conheço, assim, é alguém que, para mim, é alguém que eu admiro muito. Então, ela teve um sonho de fazer uma escola um dia, ela tinha um aluno. Bastou alguém acreditar nesse sonho dela, a não ser ela, né? Porque ela acreditava
incondicionalmente, e ela deu continuidade a isso. E ela sonhou, nós iniciamos a escola no nosso primeiro ano com mais de 1.000 alunos. É um feito que foi comentado até fora do Brasil, em países onde eles têm uma educação de primeiro mundo. E assim, como ela conseguiu? Então eu penso que ela tem um sonho, você teve o seu sonho, e os nossos alunos precisam sonhar também. Então, esse início com essas carreiras, nós apresentamos a eles. Então, eles vão conhecer e eles precisam escolher. E a partir Precisa dessa fazer. escolha, ter um sonho para E, e conseguir o essa, que eles e essa almejam. E essa escolha, né, desculpa te interromper, ela Imagina. tem que ter algumas questões. A primeira é a vocação e e o segundo é o amor por aquilo que ela quer fazer. Se ela não tiver esses dois objetivos, dificilmente ela conseguirá sucesso. Então é juntar vocação com amor que certamente o resultado chega. Bom, vamos lá. A próxima pergunta é: quais habilidades você desenvolveu e ainda desenvolve para ser um gestor na política e, ao mesmo tempo, ter que inovar como empreendedor? Olha, essa questão da inovação eu até falei um pouco aqui, que é em relação a você se reciclar rotineiramente. Se você não tiver uma reciclagem rotineira, você não consegue acompanhar essas mudanças da sociedade e aí você não se atualiza para poder cumprir as novas etapas. Talvez a mais simbólica que todo mundo consegue perceber, isso não só na minha área, mas em todas, é a questão desse mundo digital que chegou, ele é efetivo, ele ampliará e se você não estiver reciclando como empreendedor para poder entender esse novo movimento, os jovens que chegam, eu comecei cedo na política, então naquele momento eu via os mais antigos com toda a sua experiência, bagagem, mas eu via que alguns e os que tinham sucesso conseguiram se reciclar e entender essa nova geração que chegava. E aqueles que não conseguem, eles ficam parados no tempo e aí não conseguem superar etapas. Então, eu sou muito preocupado em sempre estar atualizado, em sempre estar atento a essas transformações. Eu vejo jovens de 18, 19 anos com uma formação totalmente diferente do que eu tive quando eu tive 18, 19 anos. E é uma formação que eu preciso compreender, porque eles fazem o amanhã. Então, esse empreendedorismo e a capacidade de se reciclar, estar atento às transformações. No mundo digital, por exemplo, eu peço muito mais apoio à minha filha do que eu entendo, mas eu procuro me adaptar para ir conhecendo essas novas ferramentas. E eu acho que esse é o grande desafio. E como gestor, eu acho que é você ir, além de aprender as legislações, evoluir as legislações para que elas estejam, de fato, investindo o dinheiro público naquilo que é o adequado. Eu participo lá, Ângela, da reforma administrativa, sou da frente parlamentar da reforma administrativa, que, na minha opinião, é essa reciclagem no poder público como um todo que nós precisamos fazer para evoluir a capacidade de gestão, ela ser mais eficiente, mais enxuta, porque o Brasil, e não é culpa só de quem está agora, é uma culpa cultural do Brasil, utilizou muito da máquina pública para poder alicerçar os apoios políticos e, naturalmente, fazer com que ela fosse algo cara e pesada. Hoje, nós mal estamos suportando pagar a folha de pagamento dos poderes públicos. Então, nós precisamos criar uma folha mais enxuta, com mais eficiência, que possa ter meritocracia no poder público, aqueles que desenvolvem, têm excelentes funcionários públicos, aqueles que desenvolvem bem seu papel, terem oportunidade de crescer e se diferenciar daqueles que não cumprem bem o seu papel. E aí você consegue dar uma gestão pública mais eficiente. A nossa capacidade no futuro é de ser um Estado menor, mas com capacidade de gestão pública eficiente, que as pessoas sintam no poder público resultados. Vamos dar um exemplo que nós já estamos enxergando isso. Por exemplo, o SUS foi colocado à prova com a pandemia. O Sistema Único de Saúde, sempre muito questionado no Brasil, foi colocado à prova na pandemia e deu respostas. Nós não podemos dizer que por culpa do SUS as pessoas morreram. Foi por conta da pandemia, da falta de prevenção, uma série de fatores, mas o SUS estava ali cumprindo o seu papel. Diferente, por exemplo, que nós vimos na Espanha e na Itália, que as pessoas acumulavam nas portas dos hospitais e não tinham vagas.
e aqui no Brasil nós conseguimos suportar. Apesar de não ser no mesmo padrão que é um hospital particular, o SUS cumpriu o seu papel de dar o atendimento à população. Mas nós precisamos ter um serviço eficiente em todas as esferas e creio que só será capaz se nós conseguirmos diminuir a máquina pública, que culturalmente é muito pesada e inchada. Eu acho que quando você fala de constante conhecimento, então vai de encontro com o que a gente pensa na escola. É a constante busca do conhecimento, você se reconhecer também e conhecer tudo que é novo. Então, um aluno da educação infantil, da educação infantil começa a conhecer o mundo. E a gente, como ser humano, precisa disso. Quando a gente fica estagnado, a gente não. Quando a gente pensa que sabe tudo, na verdade. É verdade. Pensa que sabe tudo, E a gente aí nunca é que a sabe. gente não sabe. Eu falo, o que será que eu vou aprender hoje? Todos os dias a gente aprende. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação, nosso primeiro convidado da nossa semana de carreiras virtual. Vão vir outros convidados, eu gostaria de convidá-lo também a participar, assistir os nossos convidados, que são profissionais também muito bem capacitados, reconhecidos. Mas assim, a grande diferença é esse, é o pensar no próximo, é como eu posso ajudar essa questão solidária, não só diante desse momento tão difícil que nós todos estamos vivendo, mas também superar. Eu acho que a superação também é muito importante. A gente não pode deixar se abater diante das dificuldades e a gente tem que viver nessa constante luta, constante busca de conhecimento, organizando nossa gestão, a gestão de tempo, a gestão para nós, para o outro. Então, é uma organização, a gente viver socialmente, viver com o próximo. Você sendo representante, as pessoas que votaram em você te elegeram para que você representasse eles nesse momento, os brasileiros, nós. E eu quero te agradecer por sua participação, agradecer por você ter explanado sobre a profissão, uma profissão hoje que é uma profissão que é bem difícil, né? Porque a gente olha, quando você fala de político, todo mundo já comenta, nossa, É mas verdade. o político, o Alex Manente, o homem, o pai de família, o advogado. Então, tem muitas outras questões. E, antes de tudo, o ser humano, né? O que nós comentamos hoje, que é tão importante. Agradecemos a participação de todos, dos familiares, dos alunos do Eu Darwin. vou te agradecer antes de você encerrar, Ângela. A oportunidade foi muito legal. Sempre que chamado, estarei à disposição. Acho muito produtivo ter encontros como esse. Parabenizo o Darwin por fazer esse encontro de carreiras. E, mais uma vez, é uma oportunidade de nós falarmos que a representação pública ela é nobre. E quem muda aquilo que está desgastado é a própria sociedade e espero que muitos que estão aí possam no futuro ser também os nossos representantes. Muito obrigado, parabéns aí pela condução, conte sempre comigo, viu? E eu só vou fazer uma pergunta aqui no ar. Você vai postar? Quer que eu posto aqui também? Você vai postar na sua Nós rede vamos social? postar no Tá. Instagram do Darwin, vamos postar no canal do Darwin, que nós temos um canal no YouTube, Ah, e legal. ficará disponível para todos. E você E isso eu fica à vou aprendendo vontade se aqui na quiser rede postar. também, viu, Ângela? Vou fazendo, vou aprendendo, que tem que postar depois, essa história toda. Sim, a Então, gente vai ficar gravado no IGVT. Depois a gente vai compartilhar no nosso canal do legal, YouTube, do Darwin School. legal, legal, então. Obrigado aí Muito pela obrigada, participação, Alex. viu? Tchau, Valeu, até logo. obrigado. Obrigada a todos que Até logo. participaram.